Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso encontro, nosso comentário de hoje. Sabe que eu gosto muito de ver a palavra de Deus. E entre muitos trechos, muitos textos do Antigo Testamento, eu separo muito Isaías, livro do profeta Isaías. Era um profeta espetacular, sabe? Eu peço a você que foca um pouco no profeta Isaías, para você ver como é maravilhoso ouvir as profecias de Isaías. Ele era muito ligado a Deus. E Deus aproveitava o profeta Isaías para mandar mensagem ao povo, né? Ele era um porta-voz de Deus ao povo. Às vezes, no momento de sofrimento do povo, estava lá Isaías animando o povo, estava lá Isaías instruindo o povo. Era a voz de Deus no meio do povo. Coisa mais linda do mundo. Então, aqui no capítulo 41, versículo 1, o profeta Isaías começa dizendo assim: Ilhas, silenciai para me ouvir. Quem são essas ilhas? Era o próprio povo, isolado, cada um no seu quadrado, vivendo a sua realidade, e muitas vezes desanimava porque não tinha intimidade com Deus, vivia assim, escravo de uma certa situação. E ele aqui se dirige ao povo dizendo assim: Ilhas, silenciai para me ouvir. E que os povos renovem suas forças, que venham tomar a palavra e pleitear ou defender comigo a sua causa. Você vê como que Deus se dirige ao povo. Não se isole. Esteja atento à palavra de Deus. Isso que ele dizia àquele povo, diz para nós hoje. Venham comigo defender a sua causa. Que se apresentem e venham. Então, com essa mensagem do profeta Isaías, nós percebemos que Deus nos respeita a nossa liberdade, mas sempre está focando na nossa necessidade. Porque Ele sabe o que nós pensamos. Deus sabe o que eu penso, Deus sabe o que você pensa. E Ele, antes de qualquer coisa, Ele já está se dirigindo a nós e nos convidando a, junto com Ele, dar a liberdade de Deus agir das suas próprias vidas e agir segundo a vontade de Deus. Então Ele respeita e Ele quer ser ouvido e quer nos ouvir. Ele quer ter esse contato conosco. É assim que Deus faz, que Ele age conosco. Deus não nos impõe nada. Você pensa, às vezes tem gente que
que tem até medo de praticar uma religião, achando que Deus vai obrigar isto ou aquilo, vai nos impor. Ele não vai propor, ele vai impor alguma coisa, nos obrigando a fazer isso, fazer aquilo, e não é nada disso. Deus nos dá a liberdade de fazer ou não fazer, de aceitar ou não aceitar a sua proposta. Ele propõe, ele não impõe nada. Ele quer que o reconheçamos como Deus, só isso. Ele só quer que nós o reconheçamos como Deus. Para dizer assim, nós temos um Deus, não um Deus que vai me impor um sofrimento, mas um Deus que quer me libertar. Um Deus que é libertador, que está pronto a nos tirar do precipício, da pobreza, da humilhação. No momento que eu percebi que Deus está com a mão estendida para nós, aí eu percebi que eu tinha que buscá-lo, mas a buscá-lo a qualquer preço, porque Ele nos vê na hora da maior necessidade, e Ele, na hora que Ele estende a mão, Ele não vem de mãos vazias, Ele estende, espera que a gente dê a mão para Ele, e Ele nos tira, Ele nos arrasta da pior situação. Quando você vê que uma situação não tem solução, a melhor coisa é dizer assim, eu vou segurar na mão de Deus e não vou resistir. Eu vou junto com Ele para a solução daquela causa, daquele problema. Penso assim que muitas pessoas, nós sabemos que muita gente pratica uma religião, não é? Pratica meio de qualquer jeito, não é? Vai por ir à igreja, achando que é uma obrigação que eu tenho que ir na igreja. Não, Deus nunca falou para nós temos que ir na igreja. Você é obrigado a ir na igreja. Não, nós temos que perceber, por livre e espontânea vontade, que a gente vai lá porque a gente vai lá buscar a orientação de Deus, que a palavra nos orienta. Às vezes, quando você não está gostando, você vai, eu estou indo numa igreja, numa determinada igreja, mas não estou gostando. Faz o seguinte, foca bem na palavra que está sendo proclamada. Se você não gostar do discurso do padre, ou do pastor, ou de quem quer que seja que está ministrando, você foca na palavra de Deus. O que é que a palavra disse para mim hoje? A palavra é filtrada, é de Deus para mim. Ela vem para mim. Então, no momento que a gente entende isso, aí a gente diz, então eu não sou obrigado a participar de uma religião, e é bom participar, porque religar com Deus, religião é religar, né? É buscar essa intimidade com Deus, é buscar a orientação de Deus e, se possível, viver em comunidade, né? Viver em comunidade, porque afinal de contas ninguém vive sozinho, né? Em algum lugar eu hei de me encontrar para não estar sozinho, que não é bom.
Então eu penso que muita gente ainda não entendeu a proposta de Deus para nós. Mas que proposta é essa? Que proposta é essa que Deus faz para nós? É que tenhamos com Ele, um relacionamento de amigos. Deus é meu amigo, mas amigo para valer mesmo. Lá na própria Sagrada Escritura vai dizer que em 1000 se tira um amigo. Vê como é difícil, Seleciona esse amigo. Em 1000 tira um. E olhe lá. Então, mas esse Deus é amigo incondicional. Ele tão grande, nós tão pequenos, mas Ele quis ser o nosso amigo. Ele é o nosso amigo. O nosso Criador, Agora, não quer que nós tenhamos medo dele. Nós não podemos ter medo de Deus. Tem gente que vive com medo, Medo de tudo, medo de tudo. Medo de se lançar, medo de investir a sua vida em alguma coisa. Deus não gosta de ninguém medroso. E Ele diz assim, não tenhas medo. Essa palavra não tenhas medo, eu acho que não sei quantas vezes, aliás, centenas, dezenas, não sei quantas vezes é dita na Sagrada Escritura, não tenha medo, não tenha medo. Então Ele quer ser o nosso amigo, nosso irmão, e quer que vivamos com aqueles que pensam como nós. Nós não somos obrigados a conviver ou a viver com quem não pensa como nós. Não temos nenhuma obrigação. Porque cada um tem a sua liberdade de ser e de fazer o que quer. Então nós não podemos impor a ninguém quem somos nós, Só que não somos obrigados, Então nós precisamos ter essa ciência também. Não somos obrigados a ter uma religião, ele também não nos impõe isso, ele propõe apenas. E quando nós temos uma religião, não vamos praticá-la de forma alienante, que também não é bom. Deus não quer isso. Sermos alienados. Não olhar mais, não, Deus não quer isso. Ele quer que tenhamos a liberdade, Livres, sermos livres. E nós queremos ter ou fazer da nossa religião uma aproximação com Deus, amizade com Deus. Essa é a finalidade, Nossa religião é buscar Deus. Eu sei que Ele está aqui, mas eu sei onde que é a casa de Deus. Aí eu vou na igreja, porque lá a igreja é a casa de Deus, onde eu vou para ouvir a palavra de Deus. Uma vez eu vi uma pessoa dizer assim para mim, aí eu fui na igreja e voltei pior do que estava. Aí é um caso sério, Aí você tem que analisar bem o porquê, mas analise mesmo. Antes de você desistir, não fuja da igreja por causa de pessoas. Esteja na igreja. É isso que a gente precisa, ter essa amizade com Deus. Para dizer sim, Senhor, nós cremos e temos fé. Temos a certeza que só o Senhor é o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Salvador. Ele não quer que nós misturemos Deus com deuses.
Deus, você já sabe o que é, falso Deus, né? Que tem muito por aí. Ídolos, falso Deus. Eu queria ver o mesmo profeta Isaías falar no capítulo 41, de 8 a 10. Ele vai dizer assim para nós, veja bem. Ele diz assim: mas tu, é muito longo o fundamento disso aqui, mas tu, Israel, meu servo. Israel somos nós, o povo de Deus. Ele está se dirigindo a nós. Mas tu, Israel, meu servo, a quem eu escolhi, raça de Abraão, meu amigo, tu que eu trouxe dos confins da terra e que fiz vir do fim do mundo, e a quem eu disse, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Essa palavra é para mim e para você, para quem ouvir a palavra de Deus. Deus não nos rejeita. E ele diz assim: nada temas, porque eu estou contigo. Deus está conosco. Nada temas, ou não tenhas medo, tanto faz. Não lanceis olhares desesperados, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e venho em teu socorro. Eu te amparo com minha destra vitoriosa. Essa é a palavra de Deus para mim e para você hoje. E quando eu trago essa palavra assim, eu queria que você, se você não quiser ouvir o tema que eu trago, mas se você quiser focar no trecho da palavra que eu trago para você, você olha, porque na verdade é bom a gente ter esse contato com a palavra de Deus. Ela vai nos ensinando, vai nos fortalecendo. E não é coisa que a gente aprende, porque eu não estou ensinando ninguém. Eu estou passando uma mensagem que foi bom para mim, no momento que eu mais precisava. Ele foi lá e me segurou na mão e disse: não, você não vai ficar aí, você vai vir para cá, você vai vir para o meio, né? Ele fez isso comigo. E eu garanto que perto de você, dentro do teu conhecimento, das tuas amizades, tem alguém que está precisando de ouvir a palavra de Deus. Por isso eu peço a você, passa esses textos que eu estou passando, por favor, para que essa palavra vá se difundindo, para que as pessoas aprendam o que é religião, para que religião, para que a palavra de Deus. Deus não fala ao vazio, Ele fala para o nosso coração. E é isso que eu queria só passar nesse dia de hoje, para comentar contigo que Deus é um amigo, nós somos filhos de Deus, e Ele é o nosso Pai e nosso amigo, que às vezes pode ser pai e não ser amigo, né? A gente já viu tanto pai inimigo dos filhos, e acontece, né? Mas Ele, além de ser o nosso Pai, Ele é o nosso amigo. E que amigo, Ele é Deus, é um Deus todo-poderoso, que não vai nos deixar perecer. Não vai. A não ser que eu queira virar a estrada e pegar outra via. Mas se eu quiser seguir por onde Ele vai, com certeza nós vamos chegar junto com Ele. E Ele, você sabe, porque Ele anda na luz, né? E quem não quer essa luz? Quem não precisa dessa luz? Então eu só queria te convidar
a valorizar bastante esse profetão Isaías aqui, que ele era um mensageiro de Deus. E continua sendo pela sua palavra, que deixou escrito para nós. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.